Amigos da CBN, jogo encerrado aqui no Mineirão, 2 para o Brasil, 2 também para o Chile. O teste final da seleção do Felipão, antes da lista que ele vai apresentar dos jogadores que vão representar o Brasil na Copa das Confederações. O Álvaro, o torcedor resistiu até os 40 do segundo tempo para começar a vaiar a seleção. E aí, é mais uma exibição que fica devendo a seleção do Felipão? Ficou devendo. Eu não sei, Valdo, se a minha expectativa com relação à seleção brasileira era muito baixa. Eu não esperava uma grande atuação da seleção brasileira no jogo de hoje. Talvez ainda um trauma das últimas Copas, né? Quando a gente viu o Brasil ganhar tudo na sua fase de preparação e abrir o bico na hora H. Né? Aconteceu em 2006 e aconteceu também em 2010. Então a gente ia ficar meio escaldado. Acho que o momento do Brasil ganhar é lá na frente, quando começar a Copa das Confederações e principalmente quando começar a Copa do Mundo. O Felipão está começando o trabalho, hoje foi o 4º amistoso que ele disputou com a seleção, fez várias mudanças, fez vários testes. Hoje era muito mais um jogo para ele tirar dúvidas, fazer as últimas experiências, porque agora todos os jogos daqui para frente serão com a seleção que vai disputar a Copa das Confederações. Ele tem que apresentar essa lista de 23 jogadores no próximo dia 14 e o jogo contra a Inglaterra já vai ser com a seleção da Copa das Confederações e o jogo contra a França também será com a seleção já convocada. Enfim, não tem mais o que fazer. Agora é escolher os 23 que vão para essa Copa das Confederações e eu acho que o jogo de hoje deu para ele tirar algumas dúvidas. Por exemplo, não acho que a gente vai ter surpresa no gol. Ele gosta do Júlio César. O Júlio César deve ser o goleiro titular. E os dois goleiros que estavam aqui com ele, o Jefferson e o Diego Cavalieri, devem ser os escolhidos para formar o trio de goleiros. Na lateral, o Jean não teve uma atuação brilhante, mas deu conta do recado mais uma vez. Deve ser um dos jogadores convocados. Fica faltando o jogador para ser o reserva do Marcelo na lateral esquerda. Acredito que o André Santos perdeu hoje a sua oportunidade. Era a chance dele confirmar a sua convocação. Acho que ele vai mesmo com o Felipe Luiz. No meio campo tem uma dúvida ali, né? Se ele convocar o Hernanes como volante, o Ralf perde a vaga. Se ele decidir chamar o Hernanes como meia, quem perde a vaga é o Jadson. Então também é uma decisão que vai ficar para o dia da divulgação da lista. E lá no ataque, né, ele tem já convocados o Fred, o Neymar e o Hulk. Fica faltando ali a definição da última vaga entre o Leandro Damião e o Alexandre Pato. Se depender do que jogaram hoje, os dois, acho que ele vai chamar o Alexandre Pato. O jogo de hoje não serviu para esclarecer muita coisa, né, para ele. Ou, não, de repente, até serviu, né? Ele não se prende só ao que acontece dentro de campo, né? Quando ele convoca o jogador, ele observa o comportamento no treino, ele observa o comportamento na concentração, como é que o jogador está antes do jogo, se é um jogador que sente mais uma partida por estar na seleção brasileira, enfim. Tudo isso é observado, tudo isso é levado em consideração na hora dele tomar uma decisão. É claro que o ideal era que ele tivesse mais tempo para fazer um pouco mais de observações. Hoje, por exemplo, na defesa, a dúvida dele para convocar o último zagueiro está entre o Dedé e o Hever. Os dois foram mal no jogo de hoje. O melhor zagueiro no jogo de hoje foi o Henrique do Palmeiras. Curiosamente, daquele que tem menos chance de estar nessa relação do dia 14. Então, o ideal era que ele tivesse mais tempo para divulgar essa lista, só que ele não tem. Quem decepcionou mais aqui hoje, Álvaro? O Ronaldinho ou o Neymar, hein? Os dois decepcionaram muito. Eu acho que o Ronaldinho se esperava que ele tivesse uma atuação liderando a seleção, pela experiência dele, pelo que ele pode jogar e pelo fato de estar jogando em Belo Horizonte, né, diante da torcida do Atlético Mineiro, e o Neymar, que continua sendo só um projeto de craque. Está na hora do Neymar virar realmente um craque. Dia 14, a lista final do Felipão, dos jogadores convocados para representar o país na Copa das Confederações. Vamos aguardar, hein? Um abraço.